Olá e boas-vindas a mais um Psi em Áudio. É sempre um privilégio imenso ter a companhia de quem nos ouve para desbravar novas ideias e, sabe, questionar as nossas próprias certezas. Com certeza. É um prazer estar aqui de novo. E hoje a gente tem uma análise profunda que bem especial. Muito especial. Hoje a nossa jornada vai explorar uma das obras mais geniais e afiadas da literatura brasileira, que é o clássico O Alienista, do mestre Machado de Assis. Uma obra que não envelhece de jeito nenhum. Exato. E a missão desta nossa conversa é justamente tentar caminhar por uma fronteira muito delicada, aquela linha finíssima, quase invisível, né, que separa a sanidade da loucura. E mais do que isso, investigar como a obsessão absoluta por uma única verdade incontestável pode acabar cegando a gente. Que no caso da nossa história de hoje é a ciência, né? A ciência vista como dogma e como isso cega completamente a nossa compreensão sobre a verdadeira e caótica natureza humana. Certo, vamos desempacotar isso. A nossa história começa nos apresentando a figura central de todo esse experimento, o Dr. Simão Bacamarte. O famoso alienista. Pois é, e lendo as nossas fontes, fica muito claro que ele não é um charlatão ou um médico de esquina. Estamos falando de uma verdadeira sumidade. Um homem brilhante, respeitadíssimo na Europa, com publicações em Portugal e na Espanha. Era um verdadeiro astro da medicina da época. Para se ter uma ideia, o próprio rei de Portugal implora para que ele fique por lá. Oferece a presidência da universidade, um cargo nos negócios da monarquia. Mas ele recusa absolutamente tudo. Tudo. Ele decide voltar para sua terra natal, a pequena e pacata vila de Itaguaí, no interior do Rio de Janeiro. Imagina isso, o cara abandona a glória europeia para se enfiar no interior do Brasil do século XIX. Em que a ambição dele não é política ou financeira, sabe? É puramente científica. Ele enxerga Itaguaí como um laboratório intocado. Um lugar perfeito para testar as teorias dele. Exatamente. Ele quer se dedicar de corpo e alma a uma área que ainda era cheia de mistérios, que é a patologia cerebral, ou como ele preferia chamar poeticamente, a saúde da alma. Ele queria ser o pioneiro a mapear os labirintos da mente. E o compromisso dele com esse objetivo é tão fanático que a primeira grande vítima da sua frieza metodológica é a própria vida pessoal. O casamento dele é um dos exemplos mais reveladores desse perfil psicológico. Nossa, essa parte do casamento me deixou de queixo caído durante a leitura. Porque ele decide se casar com a dona Evarista, e qualquer pessoa normal imaginaria que houve um romance, né? Ou pelo menos alguma atração. Mas não, ele não está procurando uma companheira. Ele está procurando um útero favorável. É uma avaliação puramente biológica. Sim, ele escolhe a mulher por motivos estritamente anatômicos. Ele relata com uma frieza absurda que ela tem uma boa digestão, dorme de forma regular e tem as condições ideais para gerar filhos robustos. E tem um detalhe ainda mais cômico aí. De que ele acha ótimo ela não ser nem bonita e nem simpática, porque assim ela não ia distrair ele da ciência. É um absurdo. O que é fascinante aqui é a ironia machadiana logo de cara. Bacamarte planeja esse casamento milimetricamente para perpetuar a genialidade dele, mas qual é o desfecho desse planejamento infalível? A dona Evarista não consegue ter filhos. Exato. A biologia, a vida real, com as suas variáveis, simplesmente não obedece à matemática exata do médico. Esse fracasso conjugal já deveria ter servido como um alerta de que a natureza humana não cabe em uma equação. Mas para um fanático, a falha na prática nunca invalida a teoria. É como se a mente dele funcionasse como um algoritmo de computador, uma planilha exata. Se não encaixa na fórmula da perfeição, apita um erro. E esse erro é logo classificado como loucura. E para estudar esses erros de perto, ele precisa de um espaço físico. Ele precisa de um asilo. E aí ele cria a famosa Casa Verde. Ele convence a Câmara dos Vereadores a construir esse asilo em Itaguaí, só que o financiamento desse asilo é uma das coisas mais geniais da história. Ah, o imposto dos penachos. Sim, a cidade não tinha dinheiro, então eles criam um imposto municipal sobre os penachos, aqueles enfeites de penas que iam nas cabeças dos cavalos nas carruagens de enterro. Ou seja, a Casa Verde,
O grande templo da razão e da ciência é financiada pela vaidade humana no momento do luto. Uma contradição maravilhosa. E com a Casa Verde inaugurada, ele estabelece a sua primeira grande teoria científica. A teoria de que a razão é o equilíbrio perfeito de todas as faculdades mentais. Qualquer desvio mínimo desse equilíbrio, Uma paixão um pouco mais intensa, um medo bobo. tudo isso já é considerado loucura. Imediatamente. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque com esse rigor absurdo, a Casa Verde deixa de ser um hospital e começa a engolir a cidade inteira. Os casos começam a se multiplicar de forma bizarra. Fica hilário e assustador ao mesmo tempo. Tem a história do Costa, por exemplo. Um cidadão super querido na vila que herdou uma fortuna. Mas ele começou a emprestar o dinheiro para todo mundo, sem cobrar juros. Um crime para o capitalismo da época, né? Pois é. Ele perdoava as dívidas de quem não podia pagar. E o que o Bacamarte faz? Tranca o Costa na Casa Verde. Aos olhos da ciência positivista dele, diagnosticar a generosidade extrema como falta de instinto de autopreservação faz todo sentido. O médico não concebe alguém abrir mão de vantagem financeira sem estar doente da cabeça. E a coisa piora. A prima do Costa fica inconformada, vai até o médico e tenta defender o primo, dizendo que a culpa era de uma praga antiga que jogaram na família deles. O que obviamente resulta na internação dela também. Sim, internada por superstição e crendice popular. Não escapa ninguém. E tem o caso do Matheus, que eu acho que ilustra perfeitamente o delírio do próprio médico. O fabricante de celas. Esse é meu caso favorito. O Matheus trabalhou a vida toda, enriqueceu e construiu uma casa luxuosa. O crime dele foi passar horas na frente da própria casa admirando a obra. O Bacamarte diagnostica isso como mania das pedras, a vaidade levada ao extremo. E no dia seguinte, a carroça da Casa Verde vai buscar o trabalhador. Esse é o ponto em que a paranoia toma conta de Itaguaí. O terror psicológico se instaura, porque ninguém sabe qual mania inofensiva vai ser considerada loucura no dia seguinte. E o ápice desse absurdo chega dentro da própria casa do médico. Quando a roleta russa do diagnóstico acerta a própria esposa dele. A dona Evarista. Ela ia a um baile e passa a noite inteira em claro, num sofrimento terrível, sem conseguir decidir se ia usar um colar de granada ou um de safira. E o Bacamarte, em vez de dar uma opinião ou só ignorar a indecisão dela, avalia a insônia de forma clínica. Ele diagnostica a esposa com mania santuária e simplesmente tranca a mulher na Casa Verde junto com o fabricante de celas e o cara generoso. Isso mostra que ele não é um político corrupto prendendo inimigos. Ele é honesto na sua crença. Ele pune a própria família. Mas a mensagem para a vila é clara. Se nem a esposa do alienista escapou por causa de uma dúvida sobre um colar, ninguém mais está a salvo. E aproveitando o choque absoluto dessa revelação de que até a esposa do doutor foi internada, eu faço um pedido rápido à nossa audiência. Se o conteúdo do Psin Áudio está interessante, não deixa de curtir. E para quem quiser ler essa obra-prima na íntegra, o link para o livro completo está disponível aqui na descrição. Vale cada página. Vale muito. A narrativa do Machado é sensacional. Mas voltando ao caos em Itaguaí, a panela de pressão finalmente explode. Com a primeira-dama da ciência trancafiada, a população não aguenta mais viver com medo e forma uma rebelião em grande escala. A famosa Revolta dos Canjicas. Isso, a multidão vai para as ruas armada com foices e paus. E quem lidera tudo é o barbeiro da cidade, o Porfírio. Ele faz discursos inflamados contra a tirania da ciência, exigindo que destruam a Bastilha da razão humana. Se conectarmos isso ao contexto geral da obra, nos deparamos com uma crítica política brilhante. O Porfírio discursa com eloquência sobre a liberdade, mas ele não tem empatia nenhuma pelos internados. Nenhuma. É pura ambição de poder. Exato. Ele percebe a indignação popular e usa isso como uma escada. Ele vê um vácuo de poder e decide assumir o controle da vila. E a coisa escala muito rápido. A polícia municipal tenta intervir, vê que está em desvantagem, vira a casaca e se junta aos revoltosos. É um golpe de Estado municipal. O barbeiro derruba a Câmara e assume o controle. E qual é a primeira coisa que o grande líder revolucionário faz?
Ele vai secretamente propor uma aliança com Bacamarte. O barbeiro diz que o governo não deve interferir na ciência, jogando o discurso revolucionário no lixo. O oportunismo puro. A causa perde a utilidade assim que ele senta na cadeira do poder. Mas o que mais choca nisso tudo é a atitude do Bacamarte durante o conflito. Tiveram confrontos armados na rua, 11 mortos e 25 feridos. E a reação do médico é de uma frieza assustadora. Ele ignora o sangue completamente. Ele apenas analisa o evento e diagnostica tudo como 2 lindos casos de doença cerebral. A apatia é total. As pessoas mortas são só dados na pesquisa dele. Mas logo depois disso, a gente é atingido pela maior reviravolta da trama. Um momento de choque para toda a cidade. O Bacamarte simplesmente liberta todos os internados de uma só vez. As portas se abrem e todo mundo volta para casa. E ele não faz isso por pena, não. Ele faz por causa da estatística. Ao analisar os dados, ele percebeu que 4/5 da vila estavam internados. 80% das pessoas. E a lógica dele dá um giro completo. Se a grande maioria tem manias e desequilíbrios, então desequilíbrio é o estado normal do ser humano. A estatística invalidou a própria teoria dele. Então ele decreta uma nova regra médica. A verdadeira loucura, a grande anomalia, é ter uma mente e uma moral perfeitamente equilibradas e sem falhas. A perfeição vira verdadeira doença mental. Absolutamente modestas. Pessoas leais ao extremo, sinceras e puras. E a terapêutica que ele usa para curar esses novos doentes é fantástica. O cinismo machadiano na sua melhor forma. Para curar a doença da virtude, ele injeta doses de vícios comuns. Como o cara que era extremamente modesto... Esse caso é ótimo. Um paciente com modéstia patológica. O Bacamarte consegue uma condecoração superficial para esse cara. Um chapéu com uma placa de ouro do governo. E quando o homem veste o chapéu e começa a desfilar pela rua cheio de vaidade... O alienista dá alta médica para ele. A vaidade curou a modéstia. Ele passa a receitar vaidade, egoísmo, ciúme e funciona. Após 5 meses, a Casa Verde está completamente vazia. Todos foram curados ganhando um pequeno defeito moral. Mas o Bacamarte opera pelo lema do plus ultra. Ele precisa ir além. Sempre além, e com a cidade vazia de pacientes, ele vai analisar si mesmo. E ele percebe que ele é a única pessoa que possui sagacidade, paciência, tolerância e vigor moral absolutamente perfeitos. Ele não tem nenhum vício humano. Ele é a encarnação viva do equilíbrio. Ou seja... Isso levanta uma questão importante, porque pela nova teoria dele, ele é o único e verdadeiro louco de Itaguaí. E a reação dos amigos é de desespero. Eles tentam convencer o médico de que ele não é perfeito. Os amigos usam um argumento muito lógico. Eles dizem que a própria modéstia dele em não se aceitar como perfeito, a própria dúvida dele já prova que ele tem falhas. Mas a convicção cega não escuta a razão. Convencido de que é o único louco, ele tranca a si mesmo na Casa Verde. Rejeita a esposa, os amigos e passa 17 meses isolado estudando a própria mente até morrer. Então, o que tudo isso significa quando a gente chega ao fim dessa história? É uma crítica genial do Machado de Assis ao cientificismo cego. Aquela crença de que a ciência pode explicar absolutamente tudo sem considerar as nuances emocionais e sociais, né? Exato. E uma constatação profunda de que o pessimismo e as falhas fazem parte do que nos tornam humanos. A sanidade não é a ausência de defeitos. Talvez seja a capacidade de conviver com as próprias contradições, com o ciúme, a vaidade, a dúvida, sem perder a conexão com a realidade. Perfeitamente. Aceitar a imperfeição é o que nos mantém sãos. E para não perdermos o nosso costume, deixo aqui uma provocação para quem nos ouve pensar durante a semana. Se o Dr. Simão Bacamarte andasse pelas nossas ruas hoje, examinando nossos comportamentos, será que ele nos trancaria na Casa Verde pelo que fazemos na internet? Ou será que ele concluiria que a nossa sociedade inteira já é um grande asilo a céu aberto? Onde quem tenta ser perfeito o tempo todo é que é o verdadeiro fora do normal. Fica aí a reflexão. Agradeço imensamente a companhia de toda a nossa audiência nesta nossa conversa de hoje. E para quem quiser continuar explorando os labirintos da mente humana conosco,
Não se esqueça de seguir o canal para receber mais áudios de psicologia. Foi excelente. Um abraço para todo mundo e até a próxima. Até a nossa próxima análise profunda. Tchau, tchau.